Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos, então. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, ou boa tarde, bom dia àqueles que vão nos acompanhar aqui pelo YouTube, né? Que o Senhor possa encontrar o coração de vocês através dessa palavra. Que o Senhor venha modificar a vida de vocês, venha fazer vocês avançar e crescer em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu tinha passado aqui quinta-feira à noite, ministrei aqui algo com as mulheres e sobre princípios, sobre relacionamento com Deus. E eu gostaria de trazer aqui também para os homens algo aqui do que o Senhor tem colocado no meu coração, falando justamente sobre esse relacionamento com Deus, né? E alguns princípios, algumas direções que o Senhor nos deixa através de alguns textos, né? Para que nós possamos avaliar a nossa vida e usar como exemplo, tomar como base, né, para nós avançar nesse caminhar com o Senhor, né, porque nós temos exemplo aqui dos irmãos, dos nossos antepassados, os irmãos em Cristo que passaram por tantas experiências e passaram e deixaram escrito para nós, para já nos direcionar, para que a gente saiba o que que agrada a Deus, o que que não agrada, e como que nós podemos nos comportar, como que nós podemos nos relacionar com o Senhor e a forma com que dá certo esse relacionamento. Amém? Quero começar lendo um texto com vocês aqui, lá em Provérbios, Provérbios 3. O Senhor ele nos deixa algumas diretivas aqui, alguns conselhos, né? Para não dizer algumas ordens, mas na real é isso que ele deixa, né? Algumas ordens para nós, mas essa decisão de cumprir ou não, de acolher é, esse conselho, fica ao nosso encargo, né? Se nós acolhermos esse conselho, nós colheremos bons frutos, e se nós não acolhermos esses conselhos, talvez a gente não colhe aquilo que a gente espera. Amém? Provérbios 3, versículo 1, ele vai dizer assim: Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as no teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, isso aqui é muito importante, irmãos. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Glória a Deus. Irmãos, essa parte aqui desse texto, você vê que aqui o Senhor ele abrange uma forma completa de relacionamento com ele, né? Talvez muitos usem esses versículos, principalmente o 9 aqui e o 10, para falar sobre servir ao Senhor com as finanças, mas se você observar todo esse texto, ele está falando de uma forma de se relacionar com o Senhor, mas de uma forma inteira, de você obedecer ao Senhor, ouvir a palavra, de você se afastar do mal. O Senhor tá te dando direções completas de como você se relacionar com Ele. Porque às vezes a gente tem uma noção de relacionamento com Deus só de uma forma. A gente acha que só orar para o Senhor é uma forma de relacionamento, mas não. Quando você ouve a palavra do Senhor, obedece. Quando você ouve, guarda ela no seu coração. Quando você confia no Senhor, tudo isso é relacionamento. Quando você serve ao Senhor com os teus bens, isso é relacionamento. E quando eu falo em servir com os seus bens, não se trata aqui somente, irmãos, de ofertas e dízimos. Isso vai muito além. Por exemplo,
Vou dar um exemplo bem claro. Tanto o João Batista, né, quanto o Adejovane, o Luciano, né, através da sua esposa na casa dele, estão servindo ao Senhor com os seus bens. Como? A casa dos três tem um projeto Atos. Então, eles estão abrindo a sua casa para receber irmãos. Isso é servir o Senhor também com os seus bens. Então, não fica somente no ofertar. Porque, irmãos, se nós pensar que nós servir ao Senhor com os nossos bens se trata somente de dízimo e oferta, o que vai acontecer? Eu vou ofertar e devolver o dízimo, mas isso não necessariamente quer dizer que eu me envolva com a obra do Senhor. É como se eu dissesse, eu vou te entregar o dinheiro e você se vira. Você faz a obra. Mas não, agora, quando você começa a disponibilizar tanto o seu dinheiro quanto a sua casa, às vezes o seu carro, às vezes para dar carona para um irmão para ir para a igreja, ou para qualquer outra coisa, irmãos, você está se envolvendo por completo. Aí você obedece o Senhor, você confia nele em tudo. Isso tudo, quando você junta um pouquinho de cada, você está sendo completo em se relacionar com o Senhor. Então, vê que tem várias formas de você se relacionar com o Senhor. Várias formas. E aí, agora, eu quero ir para alguns outros textos aqui, para nós compararmos aqui outros irmãos que se relacionaram com o Senhor e que também ouviram, guardaram princípios e, através do seu guardar esses princípios e ouvir conselhos, acabaram avançando na sua vida, mesmo errando. Porque, irmãos, nós tentamos sempre acertar com o Senhor, mas às vezes a gente acaba errando. Há um tropeço aqui, a gente falha aqui, mas o Senhor ele nos traz de volta, ele nos conserta, a gente cria um problema, daqui a pouco a gente se desespera, meu Deus, e agora criei um problema que não precisava. Aí a gente recorre ao Senhor, o Senhor nos resgata desse problema, nos traz para o centro da vontade dele novamente. E daqui a um pouco a gente já, o erro que a gente cometia, a gente não comete mais, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo ter esse relacionamento e avançando no Senhor, e a gente vai criando o quê? Experiências com Ele. E através das experiências também vai surgindo o quê? Testemunho das nossas vidas. E isso a gente vai avançando, avançando. O que a gente não pode é parar por completo, dizer, não, não quero mais. Ou abandonar os princípios e o conselho do Senhor. Irmãos, normalmente quando a gente abandona os princípios ou o conselho do Senhor, pode ter certeza que a gente vai sair da rota, né? Aqui quando ele fala assim, deixa eu só ver aqui, versículo 6 aqui de Provérbios, ele diz assim, em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Irmãos, quando a gente não reconhece o Senhor na nossa vida, mesmo que seja nas pequenas coisas, e vou ser bem sincero, é nessas pequenas coisas que a gente acha que é pequeno, é nessas aí que são as mais importantes nós reconhecer o Senhor. É nessa aí. Em tudo nós precisamos reconhecer Ele. E é Ele que vai nos direcionando. Você pode ver, quando você tenta fazer algo com a força do seu braço que você não reconhece que foi o Senhor que fez, pode ter certeza que você vai sair fora do caminho. Aí, quando você volta a reconhecer que foi o Senhor que está fazendo, aí ele começa novamente, como diz aqui em Provérbios, ele começa a te redirecionar no caminho, começa a te direcionar. Então, nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo, que Ele está nos guardando, que Ele está fazendo tudo pelo melhor para nós. Amém? Vamos lá para Gênesis 24, porque e se esse servo, imagina se esse servo aqui, tendo o controle de todas as suas riquezas, se ele pega essas riquezas e foge, ele poderia. Mas olha como ele honra, aprende essa honra com o seu Senhor, a ter essa confiança em Deus. E sem contar, irmãos, que Abraão precisou confiar muito em Deus, principalmente quando o Senhor pediu Isaque para ele. Então, vê que foi um construir esse relacionamento. Foi construir. Por isso que aqui ele chega e dá toda uma instrução, porque agora ele sabe o que dá certo. Ele sabe que ele pode confiar em Deus. Ele sabe que fazendo da maneira correta, ele terá o respaldo do Senhor. Porque em tudo ele foi testado, em tudo ele foi provado. Todas as experiências que ele podia passar com o Senhor, ele passou.
Então ele quer passar isso adiante. E aí você vai ver que quando ele chega na terra, ele encontra então a Rebeca. E irmãos, eu não sei se você sabe o quanto bebe um camelo, um camelo. Um camelo, ele bebe em média de 100 a 130 litros de água. Aqui eram 10 camelos. E aí, qual que era o negócio que esse servo fez com Deus? Ele diz, olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, se o Senhor me prosperar nesse caminho, que essa donzela, quando ela vier tirar água do poço, que ela possa então também me dar água e dar água para os camelos. Ou seja, servir. E quando ele chega lá, encontra ela e pede para que ela desse de água de beber para ele, ela de pronto dá água para ele, não só para ele, ela retira água para os camelos. Agora você imagine quanta água ela não precisou tirar do poço para poder saciar a sede dele e de todos os camelos. Irmãos, dá por baixo, vamos jogar por baixo, 1.000 litros de água. Sabe o que é você pegar um cântaro, que, se não me engano, acho que dava a média de uns 10 a 12 litros cada cântaro, você tirar 1.000 litros de água com um cântaro? Então, essa mulher, essa noiva, que ele foi, essa mulher, essa esposa que ele foi buscar para o seu Senhor, ela representa o que? A igreja. Porque pensa comigo, olha só, Abraão envia o seu servo. Aí você pensa, Deus também enviou um servo chamado Jesus Cristo para buscar uma noiva para o Filho de Deus, o Cristo, o ungido. E aí chega aqui e encontra que tipo de noiva? A noiva que está disposta a servir ou uma noiva insensata, tola, a imprudente, como diz nos textos? Então, isso também se reflete, esse coração desejoso de servir, também se reflete à igreja. Isso também demonstra um relacionamento com o noivo. Então, nós temos várias áreas que nós precisamos crescer no relacionamento com Deus, na oração, no serviço, em ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, guardar aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, servir o Senhor tanto com dízimos, com oferta, ou com a nossa casa, com o nosso carro, com aquilo que nós pudermos. Ou seja, isso demonstra ser inteiros para com o Senhor. Você só vai servir o Senhor dependendo do momento e o que o Senhor pede naquele momento. Se naquele momento o Senhor está te pedindo para que você sirva Ele com oração, intercessão por alguém, sirva dessa forma. Se o Senhor está pedindo para que você só guarde as palavras dele no teu coração, obedeça. Se o Senhor está pedindo para que você confie nele, confie. Isso é relacionamento. Em cada momento você vai servir e vai se relacionar com ele de alguma forma. E em todo momento você vai estar fazendo o quê? Reconhecendo que é o Senhor. Reconhecendo que é o Senhor, assim como nos deixou dito aqui em Provérbios. E aí você vai construindo o quê? Experiência. Experiência, experiência, experiência. E cada vez mais que você vai tendo experiência, você vai tendo segurança em caminhar com o Senhor, porque é a mesma coisa no nosso trabalho. Irmãos, quando você começa em alguma área, em algum serviço, nós começamos, às vezes, com insegurança. Você não sabe fazer o serviço direito, você quer fazer certo, mas nós estamos inseguros. Às vezes você tenta acertar, você erra. Só que conforme você vai adquirindo experiência, irmãos, vai chegar uma hora que tu faz o teu serviço de olho fechado. Tu corre o olho, tu já sabe o que vai fazer. Tu já monta na tua cabeça o passo a passo para você desenvolver o teu serviço durante o dia. Por quê? Porque você agora tem experiência. E você tem tanta experiência que, além do teu serviço, tu cuida do outro. Começa a ensinar outros. Por quê? Experiência, experiência, experiência. E a mesma coisa é o nosso caminhar com Deus. Conforme você vai confiando, vai se experimentando com o Senhor, irmãos, aquilo ali vai ficando tão automático, você já, sabe, o nervosismo que te dava antes em confiar no Senhor, agora você não tem mais. Não, eu sei que o Senhor vai prover. Não, eu sei que aqui o Senhor vai chegar com cura. Não, aqui eu sei que é o Senhor que vai tomar conta. Irmãos, a tua confiança fica tão inabalável, essa é a palavra correta. Você fica inabalável no relacionamento com o Senhor. E aí você começa a alcançar. Não, irmãos, confia. Confia que vai dar certo. Você está no caminho certo do relacionamento com o Senhor. Mas para isso nós precisamos, aos poucos, nos lançando no Senhor. Nas experiências. Às vezes vai dar errado,
Irmãos, pode ter certeza que se deu errado é porque alguma coisa a gente fez de errado. Alguma coisa nós demos uma desviada, alguma coisa nós tentamos dar uma ajuda para o Senhor. Pode ter certeza. E aí, tem uma parte desse texto aqui que eu achei muito interessante, que se você ler aqui, você vai ver que aqui no fim deu tudo certo, né? E ele acabou, então, conversando com Rebeca, conversou com os pais aqui e deu tudo certo. Eles tentaram dar uma enganada nele, né? Tentaram fazer com que ela ficasse ali mais 10 dias, né? Mesmo depois de ela ter já tendo aceito, né? Tentaram enganar ele para que ela deixasse ela 10 dias depois ele fosse, mas ele insistiu, disse, não, né? Deixa eu prosperar nesse meu caminho, já que Deus, né? O Senhor foi tão bom com Abraão, que era o Senhor dele. E outra coisa que me chama a atenção aqui, esse servo, ele tinha a certeza daquilo que ele foi fazer, a missão que ele foi fazer. Porque quando ele chega aqui na casa, a primeira coisa que eles faziam, né, era receber a pessoa e com bastante comida, fazer, né, uma refeição. E eles chegaram com pratos, com muitas comidas para esse servo. Só que ele não se sentou à mesa, ele não comeu enquanto ele não obteve uma resposta para se ela iria com ele ou não. E aí você vê o que? O que que o Senhor quer dizer com isso? Que, irmãos, antes de nós saciarmos a nossa vontade, importa cumprir com o plano do Senhor. Ele foi lá para resgatar, para tomar alguém para a esposa para seu Senhor. E ele não fez outra coisa até ele obter resposta, até mesmo comer. Isso se chama foco nas coisas de Deus. Foco na missão que o Senhor tem dado para nós. Só depois, então, é que ele foi comer. E aí nós temos que nos perguntar, irmão, quanta comida o mundo hoje tem nos oferecido e nos tirado o foco dos planos do Senhor? Tem muitas coisas, muito alimento aí que tem nos tirado do foco do Senhor. E aqui, então, irmãos, né? Digamos assim, que para resumir, o final da história deu tudo certo. Ela então voltou então com esse servo e ela se encontrou então com Isaac e ela gerou, né, dois filhos, né, ou seja, gêmeos. E aí você vai observar nesses dois que era Esaú e Jacó. Esses dois aqui, irmãos, você vai conseguir observar claro aqueles que mesmo sem saber, o Senhor foi cuidando para que eles fossem guardados e cumprindo com a vontade do Senhor, e aquele que talvez não cumprisse tanto com a vontade de Deus, ou que não se importava talvez tanto com aquilo que o Senhor desejava. Aí vamos avançar um pouquinho para frente aqui. Muitos às vezes tem aqui, vamos ali para Gênesis 26. Muitos às vezes a gente tem, né, vê falar aí que acha que Jacó era enganador, que enganou o irmão, né, porque tomou sua primogenitura e tal. A gente já viu, né, viu bastante ministrações a respeito disso. Mas, irmãos, nós temos que observar algumas coisas aqui em relação a relacionamento com o Senhor e o que que o Senhor observa, né? Em Provérbios nós vemos que o Senhor fala muito em relação a coração, em coração, você guardar as coisas no coração, em você proteger esse coração, guardar, ouvir e obedecer a Ele, confiar nele. E aí, quando você olha aqui o conselho dos mais velhos, porque já tiveram experiência com o Senhor e sabem o que dá certo, se você não guardar aquilo que os mais velhos falam por experiência, você pode incorrer num erro. Por quê? Né? Só citando novamente ali, muitos acham que Esaú talvez foi enganado e tudo. Mas olha só o que que ele faz. Já vem lá desde Abraão, né? Abraão dando conselho para o seu servo para que ele não tomasse uma mulher de Canaã, mas sim que fosse para a terra dele. Aí você vai ver aqui, ó, por exemplo, capítulo 26, no versículo 34. Olha só o que que Esaú faz. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, filha de Ibere, e o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram uma amargura da alma para Isaac e para Rebeca. Por quê?
Porque essas mulheres aqui não eram, primeiro, que ele não tomou só uma, tomou duas. E segundo, que ele não tomou mulher, não fez como foi feito para o pai dele. Não tomou da região da onde eles vieram. Ele tomou da região onde eles habitavam, que era de Canaã. Só que Abraão já tinha falado que ele não gostaria que tomasse esposa para Isaac de lá. Agora vem Esaú e toma uma mulher daquela região. Abraão já teve uma experiência com a egípcia. Ou seja, os mais velhos que tiveram essa experiência já viram que algo não dava certo. E quando você vai passando para frente, não tem como um cara desse prosperar no caminho do Senhor fazendo algo errado. Mas tudo bem, aqui aconteceu dele tomar essas duas mulheres. Aí você vai ver mais para frente que depois que acontece toda aquela situação em que Jacó então é abençoado pelo seu pai, né? A sua mãe então faz com que ele vista as roupas de Esaú, né? Com com aqueles pelos e tudo e enganou Isaac. Aí você vai observar aqui mais para frente que depois que ele recebe a bênção, Esaú fica irado, ele fica muito bravo com o irmão. E aí não bastasse as duas mulheres que ele já tinha tomado, que foi amargura para os seus pais, ele vai buscar uma nova mulher. Aqui no capítulo 28, no versículo 9, você vai observar e olha de quem que ele foi tomar, irmãos. Olha de quem que ele foi tomar uma mulher. Olha a filha de quem? Então foi Esaú a Ismael, o mesmo Ismael cuja mãe era Agar, que era uma egípcia. E diz assim, e tomou para ser sua esposa, além das duas mulheres que ele tinha, a Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabaiote. E sem contar isso, também teve a questão da primogenitura, onde que ele vendeu para o seu irmão pelo prato de comida. Ou seja, o que o senhor observou no coração dele, desse cara? Que ele talvez não se importasse tanto assim com princípios, com coisas que agradem o Senhor, com coisas que o Senhor já tinha deixado estabelecido. Então, tem como avançar? Tem como você prosperar no caminho com o Senhor? Não tem. Aí você vai ver, então, Jacó. Jacó, ele foi lá para Labão. E, irmãos, tem situações em que você acha que está demorando e parece que não vai dar certo. Se você ler o texto aqui, você vai ver o quanto esse homem teve que trabalhar, batalhar para ter as suas esposas. E ainda assim, no final, ainda o seu sogro ainda tentou mudar o seu salário 10 vezes. Tentou enganar ele por 10 vezes. Agora você consegue ver a ligação, os 10 camelos que foi mandado com honrarias. Por que que Abraão permitiu aquele servo enviar aquelas honrarias? Porque ele sabia que ele podia confiar no Senhor, que futuramente essas honrarias voltariam. A riqueza que ele ofertou um dia voltaria. E está voltando agora na mão do seu neto. Ou também filho, né? Porque, na verdade, na Bíblia aqui eles não falam sobre filho, sobre neto. Eles falam sobre filho. Mesmo sendo neto, ele fala sobre filho de Abraão. Então, irmãos, mesmo quando você parece que você vai ser enganado, quando você vai ser prejudicado, quando as coisas estão demorando para acontecer, persista, continue honrando o Senhor com tudo, com todo o seu relacionamento com Ele, sendo obediente, em oração, servindo ao Senhor com seus bens, honre ao Senhor. Cumpra com princípios. Mesmo aqui, ó, Labão tentando enganar, ele não desonrou Labão, ele não desonrou seu sogro. Mas o Senhor não permitiu com que ele saísse lesado, digamos assim. Tanto é que ele saiu de lá muito rico. E olha só esse relacionamento que ele teve aqui com o Senhor. Porque você vai observar aqui, ó, no 28, no capítulo 28, versículo 20, Jacó ele já tinha feito uma oração, um relacionamento com o Senhor, um trato. Olha o que ele fala, o que ele ora para o Senhor. Diz assim, e Jacó jurou um juramento dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então o Senhor seja o meu Deus.
E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Relacionamento. E aí você olha a vida dele, o Senhor cumpriu com tudo? Cumpriu. Quando ele saiu de lá, ele também não teve que cumprir? Também. O Senhor sempre cumpre com a parte dele quando nós fizemos um acordo com o Senhor. Esse é o relacionamento. E o Senhor, dia após dia, ele tem tentado nos se relacionar conosco, irmãos, de alguma forma. Mas nós temos que observar como que está o nosso relacionamento com ele. Se realmente nós estamos ouvindo, se nós estamos guardando a sua palavra, se nós estamos sendo atentos, se nós estamos confiando verdadeiramente nele, se nós estamos reconhecendo ele até mesmo nos pequenos atos. Porque se nós observarmos, você viu que você hoje acordou? Você observou que hoje você está respirando? Então, irmãos, o Senhor, ele tem cumprido com a parte dele, que é nos sustentar em tudo. Então, nós precisamos avançar agora nesse relacionamento com ele. Nós precisamos dar sempre um passo a mais. Porque foi isso que aquela mulher, né, Rebeca, fez. Quando o servo pediu para que ele desse de beber água para ela disse assim: eu não vou dar só para você, vou dar para os seus camelos. Ou seja, quando alguém te convidar para andar uma milha, não ande só uma, ande duas. Faça além, vai além do que até mesmo daquilo que você espera. Tenha no seu coração em se relacionar com o Senhor e tudo dará certo, em nome de Jesus. Amém, irmãos?